Fala galera do Olhar Superior, depois de um longo tempo sem a gente se ver, estamos aqui novamente, só que dessa vez inaugurando a nossa primeira entrevista virtual. Mas antes de começarmos a entrevistar a nossa super convidada especial, eu quero que você entre na nossa página, curta, siga Olhar Superior no YouTube e no Facebook e clique no sininho aqui embaixo, porque só assim você vai receber todas as informações em primeira mão, antes de todo mundo. Como você já sabe, eu sou o Luiz Morgenstern, eu tenho cabelos grisalhos, estão curtinhos, uso óculos e estou vestindo uma camisa polo cinza escura com o logo Estúdio TV, que inclusive é um grande parceiro nosso e eu estou gravando esse programa aqui hoje. E nossa convidada de hoje, muito especial, está no Além-Mar. Exato, está lá em Portugal. Ela é psicóloga e tem baixa visão e vai contar pra gente como foi toda essa trajetória de Petrópolis até Portugal. E um detalhe, isso eu acho muito legal comentar com vocês, dividir isso com vocês. A doutora Patrícia, eu conheci ela num grupo de PCDs, de pessoas com deficiências, onde ela fez uma postagem bárbara. Ela se colocou à disposição de todos do grupo para conversar, para quem estivesse com alguma angústia, falar com ela, aproveitando que ela é psicóloga, ok? E eu vindo isso, eu não podia deixar de trazer essa menina para vir aqui conversar com a gente. Por isso, doutora Patrícia Pessoa, seja muito bem-vinda ao Olhar Superior. E eu gostaria que você se apresentasse só mais um pouquinho e se descrevesse para o nosso público. E aproveitando, a gente já emenda a primeira pergunta. E eu quero que você me conte como foi a sua infância. Se foi muito difícil, se foi super fácil, porque eu vi uma frase que você me escreveu que eu adorei. Que você teve que se adaptar ao mundo de todo mundo. Doutora Patrícia, bem-vinda ao Olhar Superior. Obrigada, Luiz. É ótimo estar aqui com você. Fiquei muito feliz. Olha, vou me descrever. Estou com uma blusa cinzenta, eu tenho cabelos grisalhos, cortados na altura do ombro, estou usando brincos, sou uma pessoa branca, de cabelos grisalhos, já falei, de olhos castanhos. E estou aqui na minha casa, no Além-Mar, em Portugal. Estou muito feliz de estar aqui. E, assim, respondendo a sua primeira pergunta, como é que foi a minha infância? A minha infância e a infância de qualquer pessoa que tenha algum nível de deficiência nunca é fácil. Não é fácil em lugar nenhum, por mais apoio que tenha. E uma coisa que eu esqueci de dizer, eu tenho 54 anos, e naquela época, quando eu era criança, ninguém sabia nada sobre deficiência, não se falava sobre inclusão, não se falava sobre nada disso, né? Era um mistério para todo mundo. E eu nasci com uma cicatriz em ambos os olhos. Então, no início, pensavam que eu era totalmente cega. E depois é que se descobriu que eu tinha um resquício de visão. E estudei em escola normal, não havia, assim, ainda mais em Petrópolis, que é uma cidade que hoje em dia já está bastante desenvolvida, mas era uma cidade pequena quando eu nasci, bem pequena. Fica próxima do Rio, mas tinha poucos recursos na época. E então eu fui estudar em escola normal, e passei por muitas dificuldades lá, sem contar o bullying, né, que já é normal, né, já todo mundo espera por isso. Eu tinha que ficar em pé na frente do quadro para copiar a matéria. Imagina a situação, né? Imagina para as outras crianças ver uma pessoa na frente, né? E aí me chamavam de tudo quanto era coisa.
assim, e não tinha, e não havia uma preocupação, assim, não havia uma preocupação da escola, porque, não por nada, mas é porque realmente não havia, assim, todo mundo que era fora do normal, era meio que descartada, meio que colocado de lado, porque não havia uma preocupação real com a inclusão, né? E aí vivi assim até eu compreender o que estava acontecendo comigo, porque eu mesma não entendia. Às vezes os professores perguntavam para mim, mas afinal o que que você tem? O óculos não corrige? Porque além do fato de eu ter essas cicatrizes de toxoplasmose, eu tenho miopia alta, bem alta. E aí as pessoas me viam usando óculos e perguntavam, mas o óculos não corrige? Não. E eu não sabia responder. Na verdade, era como se fosse um tabu na família, sabe? E assim, e ninguém sabia realmente me explicar o que estava acontecendo. Então, mesmo dentro da família, você enfrentou toda essa dificuldade também. A família me super protegia. Eu não podia fazer nada sozinha. E uma coisa que eu me lembro e que ficou bastante gravada é que eu passei a minha infância inteira repetindo como se fosse um mantra: eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo. Então, sempre que alguém me pedia para fazer alguma coisa, ou me perguntava se eu sabia ou se eu podia fazer alguma coisa, eu automaticamente dizia não consigo. Não para fugir, mas é porque eu realmente achava que não conseguia. E isso durou até eu mudar de escola, porque no início eu fui estudar numa escola, que era uma escola pequena, e eu tinha as irmãs da minha mãe trabalhavam nessa escola, então assim, me colocaram nessa escola até por eu ter uma referência de família ali, né? Era uma boa escola, mas como eu lhe disse, é uma escola que não estava muito preocupada e não era época, sabe? Não era uma coisa assim, eu não culpo a escola, não. É porque naquela época não havia esse tipo de preocupação. Até porque esse tipo de preocupação, hoje em dia, ainda é Ainda é difícil. precário. Hoje em dia ainda se fala em inclusão, mas naquela época ninguém falava nisso, né? Então, quando eu mudei de escola, eu já fui para uma escola maior, que tinham pessoas de todo jeito, né? E aí eu comecei a ser mais aceita, assim, como se fosse Era diferente, mas tinha gente de todo jeito. Então, assim, eu não era excluída por causa disso, né? E aí eu mesma comecei a questionar, mas aí, assim, já tem um espaço de tempo, sei lá, eu fui para outra escola com 14 anos. E aí, com 14 anos, é que eu comecei a questionar, afinal de contas, o que eu posso mesmo fazer e o que eu não posso fazer. E uma coisa que eu me lembrei, até quando eu estava pensando assim, nas coisas da minha vida, porque esse convite que você me fez lembrar de muitas coisas que eu não lembrava, né? Eu fiquei puxando pela memória coisas da minha infância. E eu me lembro muito do meu pai. Meu pai conversava muito comigo. Então, meu pai dizia assim... E quando eu falava essas coisas, eu não consigo, eu não sei, eu não posso. E meu pai falava para mim assim, olha, você realmente não pode pilotar um avião. Mas você quer pilotar um avião? Aí eu dizia, não. Então, pronto. Então, assim... Então, ele para determinadas coisas, e hoje em dia, é claro que eu vejo assim, uma infinidade de coisas que uma pessoa com deficiência pode fazer, né? Mas naquela época tudo era muito mais difícil, tudo era mais complicado. E, enfim, aí quando eu mudei de escola, então eu comecei a questionar, eu mesma comecei a questionar. O que você realmente pode fazer? Será que é assim mesmo? Então, eu digo sempre assim, eu sempre tive um prego na cadeira, sabe? Então, eu nunca podia descansar. Eu não posso descansar. Quando a coisa está muito cômoda, tá ruim. E eu tenho que sair, sabe? Claro. Na verdade, é isso que a gente busca. A gente acredita que as pessoas têm que ter tem que se inconformar com aquela situação cômoda. Elas têm que ir atrás, têm que batalhar. E o que o teu pai falou é perfeito.
Você quer pilotar um avião? Não. Então, vamos buscar o que você quer. E esse é o caminho que a gente tem que seguir. Inclusive, se quiser pilotar um avião, vamos lá. A gente vai tentar dar um jeito para conseguir. Mas a ideia é essa. A gente tem que ir atrás do que a gente quer fazer. Sim, sim. A gente tem que ir atrás e a gente tem que entender que determinadas coisas a gente não pode mesmo fazer, porque assim, a gente não pode fazer tudo, né? Então, assim, quando a gente vai crescendo, a gente vai se deparando com coisas que você percebe que você não sabe fazer. Por exemplo, sei lá, se eu não sei, eu posso tentar aprender a cozinhar, mas aí eu vou me dar conta de que eu só vou até um certo ponto e eu não vou poder fazer um jantar para muita gente, porque eu não vou ter competência para isso. A gente tem competências, a gente tem coisas que a gente sabe fazer com mais facilidade do que outras, né? E algumas coisas a gente não pode fazer mesmo, né? E a gente tem que lidar com essas frustrações também. Só que você tem razão, a gente não pode se conformar, né? Eu me lembro da minha avó, e a minha avó dizia assim, não, você vai ficar com a sua mãe. Você não vai trabalhar, você vai ficar com a sua mãe. Na cabeça dela, uma pessoa como eu tinha que ficar ali do lado da mãe o tempo todo. Né? Sim, eu deveria ser essa era a visão dos antigos, né? Exatamente, a visão lá de trás, né? E eu pensava nessas coisas todas e, como eu disse, a partir de uma certa idade eu comecei a questionar essas coisas, né? Mas por que eu não posso? Porque, afinal de contas, uma das maiores conquistas que uma pessoa com deficiência tem é a sua independência. É isso que ela tem que aprender a conquistar, para poder, inclusive, mostrar para os outros que sou capaz, o que eu tenho é uma deficiência, não uma ineficiência. Exatamente. E essa é uma conquista e é uma conquista diária, é uma conquista que eu vou ter assim, até o último dia da minha vida, eu vou lutar por ela, sabe? Porque a gente vai sempre melhorando, vai sempre crescendo. Então, assim, quando eu comecei, eu sempre gostei de cantar. Então, eu quando tinha por volta dos 19, 20 anos, eu comecei a fazer aulas de canto e comecei a cantar. E comecei a cantar e comecei a fazer teatro. Então, eu passei um tempo nesse métier. E esse métier era muito bom para mim, porque não me exigia apesar de você ter digamos, algumas fórmulas, algumas coisas que você tem que seguir, por exemplo, sei lá, você tem que estudar teoria musical e não sei o quê, mas você pode fugir um pouco disso. Então, você pode viver um pouco mais livre, né? E no teatro, eu comecei a trabalhar o lado sensorial. Aquilo que eu não pude fazer quando eu era criança, eu comecei a fazer no teatro. Aí resolvi parar de fazer tudo que eu estava fazendo e começar a fazer psicologia. Certo. E aí foi aí que eu comecei a fazer psicologia com 35 anos. E fiz lá mesmo em Petrópolis. E assim, você me pergunta a respeito da faculdade. Na faculdade foi muito bom. Então eu fiz grandes amigos e amigos que estão assim, estão em volta de mim até hoje. Apesar de eu estar morando longe, são pessoas que até hoje estão muito próximas a mim, sabe? Mas fizeram assim uma rede de amparo mesmo, de apoio, cuidaram de mim com muito carinho, sabe? Pessoas que eu sou grata até hoje. Como que era essa relação terapeuta, deficiente e paciente? É claro que todo mundo nota, né, que os meus olhos convergem, eu sou estrábica e não tem como não reparar, né? Mas só uma pessoa que uma vez me disse uma coisa muito interessante, eu até gostei muito do que ele falou. Ele falou: Patrícia, quando você olha, você não olha para mim, é como se você olhasse através de mim, me vendo de um outro ângulo, como se eu olhasse por cima dele ou além dele. Certo. E aquilo dava um conforto para ele. Ele ficou, sabe, ele ficava tranquilo com aquilo. Mas foi a única pessoa que disse alguma coisa. Eu não me coloco como uma terapeuta deficiente. Eu sou uma terapeuta. Lógico. Afinal de contas, você tem uma visão reduzida, mas o sentimento
todas essas outras percepções são mais aguçadas. E isso que eu quero mostrar, que as pessoas podem receber videntes de peito aberto. Podem, Existe e deve, exatamente isso, pode ser feito. Existe um mundo de profissões aí que podem ser adotadas. E não precisa ficar com medo da reação dos outros. O que importa é você estar lá de peito aberto e consciente do teu papel naquele momento. Sim. A gente, se é que é possível, mas eu acho que naturalizar a deficiência. Ela está ali e acabou. Sabe? Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Eu não posso fazer assim e ficar boa, né? Enxergar, sei lá, não sei. Então, assim, eu sou assim. Eu sou assim, vai ter gente que vai se incomodar com isso, vai ter gente que não vai. Com certeza. Isso não pode ser um impedimento para fazer nada. Com certeza. A doutora, inclusive, falou que se sentia muito solitária quando era criança. Será que esse sentimento hoje está aflorado? Como que a doutora consegue ver essa relação? Porque, afinal de contas, hoje o deficiente está convivendo muito mais com a família. A família, hoje, obrigatoriamente, tem que conviver e aceitar melhor essa deficiência. Como que a doutora vê toda essa mistura? A sensação de solidão, eu acho que está acontecendo muito, né? Porque as pessoas saíam para se encontrar e eu acho que essa questão do contato virtual não tá sendo suficiente para corresponder àquilo que as pessoas precisam, ou pelo menos pensam que precisam, né? Certo. Eu estou percebendo isso com todo mundo. Essa pandemia, esse isolamento causado pela pandemia, está botando à mostra situações que antes ficavam meio escondidas e que agora estão, sabe, tá saindo do tapete. Sim, a gente é obrigado a conviver. Exato, sabe? E aí afloram coisas que antes ficavam escondidas, sabe? Mas agora, com relação à solidão, eu acho sim que as pessoas estão se sentindo... e eu também pensando nisso, parece que assim, não é que a solidão está maior agora, eu acho que a solidão agora também aflorou, né? Aquela solidão que você antes, se você ia para a rua e fingia que não tinha, agora você não tem como fazer isso. Não tem como fugir. Exatamente. Existe alguma coisa que a gente consiga fazer para minimizar esse sentimento? Eu não sei se pode parecer maluco o que eu estou dizendo, mas a gente meio que fazer um contato, transformar um contato virtual num contato real, ou seja, de você fazer um contato de alma, sabe? Certo. Eu estou aqui falando com você e eu não estou pensando só nesse quadradinho onde você está aparecendo para mim, mas eu estou falando com uma pessoa, eu estou me colocando para ela, sabe? Então, Sim. assim, talvez não depender tanto de um contato físico que a gente não pode ter. Como que a doutora vê o pós-pandemia? Será que os deficientes visuais, eles vão se conscientizar que tem um caminho forte pela frente? Eu acho que as minorias, como nós e outros tantos, né, vão começar a falar mais, pelo menos a ficar mais agitados, sabe? Tem muita coisa para sair e eu acho que a tendência é as minorias começarem a botar a boca no trombone, não vão ficar caladas mais não. Tomara, até porque eu estou sentindo essa pandemia uma panela de pressão, ela tem, em algum momento essa válvula vai ter que liberar. Então, Exatamente. A doutora tem alguma coisa que gostaria de comentar mais, de falar sobre esse assunto? Eu acho que as pessoas tentar manter as amizades, fazer novos amigos, tentar fazer atividades, né?
aprender coisas novas. Eu acho que esse período é bom para isso, né? Excelente. Olha, seguindo então o que a doutora Patrícia sugeriu agora, que é bárbaro. Procure alguma coisa que você goste. Faça um curso pela internet. Tem muita coisa aberta sem que você tenha que investir. Vá atrás, busque isso, procure se desenvolver, vá atrás de novos amigos, principalmente os amigos que você já tem. Existem vários grupos no WhatsApp, Facebook, que você pode ir atrás, que tem pessoas que estão no mesmo processo que você. Então, busque essas pessoas. Você não está sozinho nesse mundo e depois da pandemia tem dias maravilhosos que você vai seguir. Não é isso, doutora? Isso mesmo, é isso aí. Doutora, eu te agradeço muito. Quer falar mais alguma coisa? Olha, eu só queria falar a respeito até do post que você viu. Certo. E eu queria só falar com as pessoas, não exatamente com os deficientes, mas falar alguma coisa para as mães dos deficientes, para as famílias, para quem está cuidando de crianças com deficiência. É uma situação difícil, mas precisa ser vista com coragem, sabe? A tristeza. Eu fiz esse post, né, no grupo, porque eu vi que as pessoas estão passando por muitas dificuldades e eu trabalhei com isso, né? Eu trabalhei com deficientes visuais quando eu fui para o Rio, trabalhei na Prefeitura do Rio, no Centro de Reabilitação Oscar Clark, e trabalhei com deficientes de todos os tipos, mas trabalhei bastante com os deficientes visuais. Acompanhei famílias de crianças e vi que, assim, o luto digamos, a perda da ilusão de você ter um filho perfeito, né? Você sonha com um filho e o filho vem com um problema que você não esperava. Essa perda do sonho, né? Essa tristeza pela perda do sonho de ter um filho perfeito é normal. Não é para a pessoa se martirizar por causa disso. É normal ela sofrer por não ter um filho normal, perfeito, sim, não é? Mas é importante que ela perceba que, como você mesmo disse, a gente pode tudo, né? Certo. A gente e a mãe e a família, ela precisa ter forças e sempre dar apoio, sempre buscar alguma coisa melhor para o filho. Mas eu queria falar uma coisa que eu acho bastante importante. Sempre procurar situações melhores, porém sem angústia, sem ansiedade. Certo. Porque a angústia só faz mal para quem está cuidando de uma pessoa com deficiência, não acrescenta nada. Então, a partir do momento em que a pessoa está fazendo o tratamento, está numa escola, está sob orientação médica, aproveita e ensina o máximo que puder, mas sem criar ansiedade. É importante, ficou perfeito. É importante saber, ninguém tem culpa. Nem não. A mãe de ter um filho deficiente e nem o filho de ter a deficiência. Perfeito, não perfeito. Tem que ter culpa. E cada um no seu tempo. Exato. Não adianta a gente querer correr. Cada um no seu tempo. Exatamente. Procurar o melhor possível para essa criança, mas sem ansiedade e sem culpa. Você falou tudo. Foi perfeito. Isso mesmo. Muito obrigado. Então, doutora Patrícia Pessoa, diretamente de Portugal, aqui conversando com a gente. Te agradeço, foi uma nova experiência para mim fazer essa entrevista pela internet, adorei. Você é muito simpática, agora presencialmente, né? Que a gente só tinha se falado ou por e-mail ou por telefone.
Muito obrigado. Tomara que acabe logo toda essa bagunça e que a gente retome nossa vida e nosso ritmo normal. Olha, quem quiser falar comigo, quem tiver alguma questão, quiser falar comigo, pode me mandar um e-mail para patriciapessoa.psi@gmail.com. Maravilha. Vai estar escrito aqui embaixo no vídeo. Você vai poder falar com a doutora, tirar suas dúvidas, conversar com ela, que eu tenho certeza que ela vai te ajudar muito, tá bom? Espero que vocês tenham curtido muito esse papo, que eu adorei. E em breve a gente vai se encontrar, tá bom? Até o próximo programa. Obrigado. Olhar Superior. Apresentação: Luiz Morgenstern.